Hoje nós vamos falar sobre esse tema, João capítulo 10, Jesus, o bom pastor. Jesus, o bom pastor. Existem vários textos no Antigo Testamento demonstrando o cuidado de Deus para com seu povo, como se fosse um pastor que zela, que apacenta o seu rebanho, as suas ovelhas. Além do texto muito conhecido, o Salmo 23, nós temos, por exemplo, Ezequiel capítulo 34, onde o Deus Israel promete enviar o filho de Davi, o Messias, e ele cuidaria pessoalmente das ovelhas do Senhor. Em João capítulo 10, nós vamos ver essa promessa se cumprindo. O filho de Davi, o filho de Deus, o Rei dos Reis, o Cristo, vindo até essa terra e se apresentando como aquele que é o bom pastor, que conduz as ovelhas do Senhor até a eternidade. Nós vamos ler João capítulo 10, então não vamos ler todo o texto, mas eu coloquei os versículos principais aí, os irmãos acompanhem por gentileza, ou no telão, ou então nas Bíblias aí dos irmãos. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Verso 26. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus, o bom pastor. Vejamos algumas características que João 10 apresenta sobre o bom pastoreio de Jesus com as suas ovelhas. E em primeiro lugar, nós vamos ver que o bom pastor, que é Jesus, ele usa várias vezes no Evangelho de João a expressão eu sou. Eu sou alguma coisa. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Eu sou o bom pastor aqui. E essa expressão eu sou é o nome de Deus. Quando ele usa eu sou, ele está se dizendo ser o próprio Deus ali presente. A palavra Yahvé, Jeová, Yahweh, significa eu sou. Deus se apresentou a Moisés dizendo eu sou.
O Eu Sou te enviou. Diz ao meu povo que o Eu Sou mandou você. Então Jesus aqui ele se coloca como Deus. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor em João 10 é a porta para a salvação das suas ovelhas. O bom pastor é a porta para a salvação das suas ovelhas. Ele diz aí nos versos 7 e no versículo 9, dizendo que ele é a porta. Eu sou a porta das ovelhas. No versículo 9 ele repete essa verdade. Ele diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Nós vemos aí que Jesus ele quer dizer com isso que não há outro meio, não há outro acesso, não há outra entrada para se chegar até Deus, até o aprisco de Deus. Nós só podemos nos chegar a Deus se passarmos pelo que Cristo fez na sua obra redentora na cruz. Somente pela fé em Jesus é que podemos ter acesso à vida eterna, acesso à comunhão com Deus Santo. Quando Jesus declara ser a porta, ele como bom pastor, ele está usando uma metáfora, uma figura de linguagem que o povo de Israel naquela época conhecia muito bem, porque era um povo que vivia numa sociedade agropastoril. Então, além da agricultura, se tinham os rebanhos que perambulavam ali pelo território da Palestina. Então era comum ver pastores guiando os seus rebanhos. E quando ele diz, eu sou a porta, as pessoas, a audiência que estava ali, ouvindo o ensinamento de Jesus, provavelmente relacionou instantaneamente o que Jesus quis dizer com isso. A porta aí significa que na época do verão, no período da noite, existiam alguns apriscos, currais, na região da Palestina. Esses currais eles eram cercados por pedras. Então, durante a noite, os pastores que estavam apacentando seus rebanhos nos campos, eles guardavam suas ovelhas temporariamente durante a noite nesses apriscos. E eles queriam o que com aquilo? Proteger suas ovelhas. E os pastores, no caso desses pequenos apriscos, eles eram a própria porta, literalmente, do aprisco, do curral. Era um retângulo de pedras e tinha uma abertura na frente. Então o pastor deitava aqui, sentava na porta e ele então guardava o seu rebanho. Quando ele chamava suas ovelhas para dentro do curral, ele ficava na porta e ia chamando uma a uma e todas elas entravam. Então o pastor ficava na porta para guardar o seu rebanho de lobos, de feras, de ladrões. Quando Jesus disse, eu sou a porta, é essa metáfora que ele está usando. No sentido literal, ele é, de fato, a porta de acesso para o rebanho de Deus, para você fazer parte da família de Deus, do povo de Deus, da salvação, da vida eterna. Esse conceito que Jesus usa aí, ele nos diz que a única forma de você ser salvo, de você ser ovelha de Jesus, é você passar por Ele, é você crer nele como seu Salvador. Não há outras portas que podem te levar ao céu, que podem te levar a Deus, que podem te garantir vida eterna. Há a porta larga que leva para o inferno, e muita gente entra por essa porta, mas só há uma porta estreita que te leva ao céu, e essa porta é Jesus. Ele é a entrada
para uma nova vida. Ele é a entrada para o reino de Deus. A fé nele garante para você a salvação. Da salvação, então, Jesus Cristo é a única entrada para Deus. Não é a religião, não são as boas obras, não é uma igreja necessariamente, não é uma crença qualquer. Apenas Cristo é o acesso a Deus. Ele diz que ao entrar por ele, suas ovelhas, ou a sua ovelha, acha pastagem, será salva, acha vida abundante. Entrará e sairá liberdade, e possuirá pastagem, será salvo. Quando diz encontrará pastagem, Jesus está dizendo de provisão, comida para suas ovelhas. Ele é o pão da vida. Ele é que alimenta as suas ovelhas que entraram por ele para uma nova vida, para a vida eterna. Então, da salvação, Jesus Cristo é a entrada, ele é o bom pastor. Ele é a porta de acesso a Deus. O bom pastor, que é a entrada para uma nova vida com Deus, só ele garante a eternidade com o Senhor. O bom pastor se sacrifica para a salvação das suas ovelhas. Para que você seja salvo, o bom pastor que é Jesus Cristo teve que sofrer, se sacrificar, derramar o sangue dele para que você tivesse redenção. Nós vemos alguns versículos que Jesus diz sobre isso. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Versículo 18, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Era comum, irmãos, no Oriente Médio, e é comum até hoje, pastores morrerem para salvar suas ovelhas. Salvar a ovelha contra uma fera predadora, ou então de cair num desfiladeiro, porque é uma região de muitos vales, de montanhas, de vales, e as ovelhas então corriam muito perigo e correm até hoje. Lugares onde salteadores, onde ladrões ficavam à espreita também para roubar os animais. Os bons pastores orientais são conhecidos por seu amor e pela sua dedicação ao rebanho. Eles abdicam de toda a sua vida para cuidarem de suas ovelhas e muitas vezes se sacrificarem por elas. Nós temos relatos de mortes de pastores nessa região, no Oriente Médio, na Palestina, que literalmente morreram para resgatarem, salvarem uma ovelha. Da mesma forma, Jesus, como bom pastor, ele diz aí que ele dá a sua vida, e aí é uma menção sobre a obra vicária de Cristo, a expiação, a Jesus tomando o nosso lugar na cruz para nos salvar. Se sacrificando, tomando o nosso lugar, pagando o preço pelo nosso pecado. Ele sofreu a morte na cruz para nos dar liberdade, vida eterna, salvação. Nós vemos aí então em João 10, Jesus afirmando claramente uma profecia daquilo que aconteceria com ele. Ele daria, ele entregaria espontaneamente a sua vida. Ninguém matou Jesus. Os homens, nós vemos isso na história, Pilatos, os soldados crucificando Jesus, mas antes disso, se Jesus não tivesse espontaneamente se dado, ninguém mataria o Senhor, porque Ele é Deus. Ninguém tomaria Ele nas mãos e pregariam Ele na cruz. Ele livremente decidiu se entregar.
Ele se rendeu. Ele foi pregado porque Ele quis. E por que Ele quis? Porque Ele nos ama. Porque Ele quis salvar as suas ovelhas. Ele nos amou de uma forma sem igual e deu a sua vida por nós. A salvação, então, é resultado desse grande amor de Jesus por nós, que se deu voluntariamente, espontaneamente por nós. Ele não foi obrigado. Ele se deu por nós como presente a nós, para a nossa salvação. Salvação, então, não é uma conquista, mas é um presente que nós recebemos de Jesus Cristo, ou de Deus. Ninguém amou você e nunca vai amar como Jesus. Ele deu a vida dele no seu lugar. Jesus Cristo é o sacrifício pelos pecadores. O pecado não passaria impune. Tem muita gente que confunde o perdão de Deus com anistia. Anistia é diferente de justificação do perdão de Deus. Anistia, alguém fez alguma coisa errada, então recebe uma carta de anistia, absolvição, e aquilo não foi pago. Quando diz respeito à salvação, Deus não dá uma anistia para nós. O nosso pecado não passou impune. O nosso pecado foi pago em Jesus Cristo na cruz. Na cruz nós temos perfeitamente tanto o amor como a justiça de Deus se perfazendo. O amor de Deus que salva o pecador, que se entregou por nós naquela cruz, mas a justiça de Deus também que solicitou o pagamento pela nossa dívida. Cristo sofreu no nosso lugar, não recebemos anistia. A nossa salvação custou um preço, um inocente foi morto no nosso lugar. E Ele fez isso, porque nos ama, e fez isso espontaneamente. Somos salvos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E Jesus derramou o seu sangue para nos salvar. Que nós possamos olhar para o amor de Cristo, que se entregou, que se deu por nós naquela cruz, e que esse amor de Cristo nos constranja, que esse amor de Cristo nos atraia mais para Deus, que o amor de Cristo nos leve a um relacionamento mais próximo com Deus, nos leve a entregarmos também a nossa vida para o serviço e para a glória desse Deus. Que nós possamos participar nessa manhã dessa mesa, nos lembrando de que o bom pastor deu a sua vida por nós. Esses elementos demonstram isso. O corpo de Cristo, o sangue de Jesus, que foi sacrificado ali, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, como bom pastor, Ele é aquele que é a porta, o acesso para a salvação. Ele é aquele que se sacrifica para salvar as suas ovelhas. E Jesus, como bom pastor, garante, vou repetir, o bom pastor garante a salvação das suas ovelhas. Nós temos aí alguns versos, versículo 28, Jesus diz assim: eu lhes dou a vida eterna. É um presente, nós não merecíamos, mas Ele na sua graça decidiu nos dar a vida eterna. E elas, as ovelhas, às quais Jesus dá a vida eterna, o que Ele diz? Elas, algumas perecerão, é isso que diz ali? Umas ficarão pelo caminho. O que Ele diz? Elas jamais perecerão. Ninguém as poderá
arrebatar da minha mão. Verso 29, meu Pai que as deu a mim, antes de nós sermos salvos por Cristo, Deus nos escolheu. E Deus nos levou a Cristo, pela obra do Santo Espírito. Ele nos deu a Cristo. Esse Deus, o Pai, é maior do que todos. Ninguém é maior do que o Pai. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Aqueles que são salvos por Jesus Cristo podem descansar, podem ter toda a segurança, toda a certeza de que jamais perecerão, de que não irão para o inferno, de que terão, de fato, vida eterna. O Senhor nos deu essa vida. Ele não vai retirar de nós. Ele garante eternidade com Deus para as suas ovelhas, para aqueles que creram nele como Salvador. Nós temos aí, nos versos 28 e 29, uma dupla garantia de salvação. Quando Jesus ele diz que eu dou a vida eterna, ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos. E depois ele diz do Pai. Ele diz, eu e o Pai somos um. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, nós, eu e o Pai somos o mesmo ser. Primeiro ele diz que ele salvou suas ovelhas e ninguém tiraria suas ovelhas das mãos dele. E depois ele afirma que o Pai que as deu é maior do que todas e ninguém pode arrancar as suas ovelhas das mãos do Pai. Dupla garantia do Filho e do Pai em relação à nossa salvação. Jesus, ele nos garante que se somos ovelhas dele, se cremos nele como Salvador, nós temos segurança da eternidade com Deus, de vida eterna, de salvação. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor, se somos dele, de fato. Nossas obras são resultado da salvação. Nós somos salvos e fazemos boas obras, obediência a Deus, seguimos a palavra, servimos o Senhor, são frutos da salvação. Congregamos numa igreja, louvamos, adoramos o Senhor, procuramos santificação, mas são frutos da salvação, não garantem a salvação. O que garante a salvação é o fato de que Cristo morreu por você e te salvou e te limpou, te justificou, te declarou justo. Ninguém pode tirar você mais das mãos de Deus, você entende isso? Tem muita gente na igreja, às vezes, preocupada, será que eu posso ter certeza mesmo da minha salvação? Você pode, e eu não estou dizendo isso através das minhas palavras. Eu quero trazer para você base sólida, bíblica, para que você descanse na salvação que Cristo propiciou na cruz por você. E essa salvação que Ele te deu gratuitamente pela graça dEle, ninguém pode tirar de você. Nós não cremos que a salvação, uma vez recebida, ela pode ser perdida. Porque ninguém pode tirar você, salvo, ovelha de Jesus, das mãos do Senhor. Nós não temos medo da morte mais. Porque nada pode nos tirar das mãos do Senhor. Estaremos seguros de que se morremos aqui, estaremos com o Senhor imediatamente. Cristo garantiu isso. Como diz o hino, que segurança, sou de Jesus. Não estou com Jesus, sou de Jesus.
e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva. Ele me leva. Ele me tomou nas mãos dele e ele me leva à glória dos céus. Esse texto de João 10 nos remete a Romanos capítulo 8, versículo 38 a 39, depois de Paulo discorrer sobre a obra da salvação, que ele nos escolheu, que ele nos chamou, que ele nos santificou e que ele nos glorificou. O glorificou é um fato ali que ele está dizendo que vai acontecer, mas ele coloca no passado o verbo para dizer que isso diante de Deus vai acontecer. É uma certeza. Glorificou ali, está no céu redimido perfeitamente, com um corpo glorificado. Depois ele vai dizer o seguinte: diante dessa tão grande obra de salvação, diante da justificação de Deus na nossa vida, olha só o que Paulo ele encerra o capítulo 8 de Romanos dizendo: pois eu estou bem certo, convencido, eu tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será o quê? Capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, ninguém, nem altura, profundidade, poderes, nem demônios, nem diabo, nem trevas, nem o nosso próprio pecado, nem a nossa desobediência, nada, nem as nossas fraquezas, nem as nossas dores, os nossos momentos de sofrimentos, quando parece que Deus está longe de nós, Deus não vai nos largar pelo caminho. Nada pode nos tirar das mãos dele. Ele decidiu nos amar incondicionalmente. Isso é graça. Nós não perdemos a salvação que Cristo conquistou por nós na cruz. A salvação é de Deus do começo ao fim. Santificação nós participamos, mas a salvação Ele garante até o fim. Ele nos toma quando nós recebemos a Ele como Salvador nas suas mãos. E Ele nos conduz até o céu. Às vezes aos trancos e barrancos, cheio de carrapicho, com a perna quebrada da ovelha, sem lã, detonada muitas vezes por causa dos nossos próprios pecados, do sofrimento da vida, mas Ele vai nos colocar no céu. Nada vai nos tirar das mãos dEle. E aí, se você quiser questionar o próprio Jesus, você questiona. Mas Ele está dizendo: nada. Ninguém pode tirar as minhas ovelhas das minhas mãos e das mãos do meu Pai. Isso tem que trazer para nós descanso, alegria, certeza. Como Paulo diz, eu estou convencido, estou bem certo de que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas nós cremos que a perseverança quem dá é o próprio Deus. Por isso a doutrina da perseverança dos santos, ou da perseverança de Deus nos santos, Deus faz suas ovelhas perseverarem até o fim. Aqueles que estão numa aliança vital com Cristo, numa relação com Ele, que fazem parte do povo de Deus, aqueles que foram salvos, aqueles que estão em Cristo Jesus, o mesmo Cristo provê provisão contínua para que você persevere até o fim. É a graça dele. Quem é de Cristo, quem é ovelha de Jesus, pode até num momento de rebeldia dar uma saída da rota, mas vai voltar. Jesus não vai perder. Seria, meus irmãos, no contexto da Bíblia, uma desonra, uma perda de reputação muito grande, um descrédito, quando um pastor
se descuidava de um rebanho ou de uma ovelha e perdia essa ovelha. Ele era massacrado pela opinião das outras pessoas. Ele perdia sua reputação. E o nosso Deus é o pastor perfeito. Ele é fiel, Ele é leal. Ele não falha jamais. Se eu pudesse perder a salvação que Ele me deu, seria uma desonra para Ele. Seria uma perda da glória dEle. Porque Ele garantiu que não me perderia. Que ninguém me arrancaria das mãos dEle. Eu não só perderia a salvação, mas Ele perderia a glória dEle em relação à salvação que Ele me outorgou. Então a salvação é Ele quem garante. Ah, mas quem desviou, eu conheço gente que foi batizada, foi de igreja, hoje está totalmente perdida ou morreu assim. Nós cremos que aqueles que se desviaram e continuaram de uma maneira definitiva nisso, nunca foram ovelhas de Jesus. As ovelhas de Jesus vão perseverar. Não por sua própria força necessariamente apenas, mas porque o Senhor as faz perseverar até o fim. E serão salvas, receberão a vida eterna. Que hoje nós possamos participar dessa mesa com grande alegria, louvor e adoração a Deus, sabendo que Ele é a porta de acesso à vida eterna, Ele se sacrificou por nós, e Ele garante essa vida a todos nós, que cremos nele e que somos ovelha do Senhor. Quando você pensa que a sua salvação depende de Jesus e mais de você, você vive com medo, vive assombrado, porque numa hora ou outra você vai pecar. E nós pecamos provavelmente todo dia. Ou por pensamento, ou por omissão, ou por ação. Às vezes de uma maneira até inconsciente. Tem uma frase que diz: se a salvação dependesse de você, se você pudesse perder a salvação, certamente você perderia. Mas isso não depende de você, depende de Deus. Ninguém pode te arrancar das mãos do bom pastor, ninguém pode te arrancar das mãos do Pai que te escolheu, que te deu para o Filho dele cuidar de você, salvar você. Vamos indo para o final, mais 2 pontos rapidamente. O bom pastor, ele é a entrada para a salvação, ele é a porta. O bom pastor, ele é aquele que se sacrifica pelas ovelhas. O bom pastor, ele é aquele que garante a salvação para as suas ovelhas. E o bom pastor é aquele que guia essas ovelhas no caminho da salvação. Nós temos aí o verso 4, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, o bom pastor vai adiante delas, e estas, o quê? O seguem, porque conhecem a sua voz. Conhecem a sua voz. Você tem seguido a Cristo, ouvido a voz dele? Eu falei que a ovelha de Jesus jamais será perdida, arrancada das mãos dele, mesmo que ela muitas vezes queira se perder, porque a ovelha parece que tem essa inclinação para se perder. Ele deixa as 99 e vai atrás daquela e traz de volta. Ninguém pode arrancar das mãos do Senhor. Uma maneira de nós pensarmos se somos ovelhas mesmo de Jesus é se nós temos ouvido a voz dele, do bom pastor. Eu falei que existem aqueles que pensam que são ovelhas, mas estão só cumprindo tabela religiosa.
Agora, as ovelhas verdadeiras de Jesus, que ninguém pode tirar das mãos do Senhor, que são salvas, que Ele se sacrificou por elas, que o Pai as enviou a Jesus. As ovelhas que entraram pela porta que é Jesus, essas ovelhas, uma maneira de nós sabermos que nós somos parte do rebanho de Deus e fomos salvos de verdade, é se nós temos ouvido a voz do bom pastor, é se nós temos sido obedientes, o procuramos obedecer o Senhor. Não conseguimos em tudo, muitas vezes fraquejamos, mas um desejo e uma busca de seguir a orientação, a vontade do Senhor, sendo guiados pelo Senhor, através da palavra dEle, ouvindo a voz dEle, através da leitura bíblica, através daquilo que Ele nos diz nas suas Escrituras. Você tem sido guiado pelo Senhor? Você tem ouvido que vozes nesse mundo? A voz do youtuber na internet? A voz do filósofo mundano? A voz de ideólogos? A voz de pessoas que convivem com você, mas não professam a fé no Salvador e não têm relação com o nosso Deus? Tem uma vida completamente longe do soberano? Que voz que você segue? Do engano de Satanás? Ou você tem seguido a voz do bom pastor? Você segue o uivo do lobo? Ou você ouve a voz do Senhor? Tem muita ovelha sendo encantada pelo uivo do lobo. Estão sendo devoradas. Ainda que o bom pastor vá atrás e livre, mas elas sofrem dano com isso. Você tem ouvido a voz do Senhor, seguido, obedecido? Diz o texto que Jesus, o bom pastor, Ele vai à frente das suas ovelhas. Ele é o líder agora da minha vida. Ele é o meu Senhor. Uma vez que eu sou ovelha de Jesus, eu não sigo mais o meu coração, eu não sigo mais as minhas ideias. Na verdade, eu abro mão dessas coisas, do meu achismo, daquilo que eu aprendi no passado. Eu deixo tudo de lado e ouço agora a voz dEle. Ele que manda, Ele me direciona, eu sigo a vontade dEle para a minha vida. Você tem ouvido a voz do Senhor, do bom pastor? Ovelhas, meus irmãos, são animais que precisam de condução. Ovelha se perde facilmente sem o pastor. É diferente, por exemplo, dos irmãos que talvez moraram na roça, ou conhecem sítio, já viram, por exemplo, boi, vaca, no pasto, você sabe, ou cavalo, você sabe que esses animais, você coloca ali mato, essas coisas, e eles se viram, eles comem e tal. Agora ovelha não, ovelha é um bicho estranho, porque ele é 100% dependente do pastor. O pastor tem que conduzir para tudo, para comer, para beber, para dormir. É como se fosse uma babá do animal, conduzindo o tempo todo. Nós precisamos de uma condução do Senhor Jesus Cristo. Ser salvo não é só um ato que aconteceu lá no passado quando eu criei em Jesus, mas agora é seguir o Senhor. E Ele vai nos guiar pelo caminho da salvação. Você tem seguido a Ele? Se você diz que é ovelha, mas não segue o bom pastor, você tem que repensar se você é ovelha de verdade. Porque sabe quem não ouve a voz do bom pastor? Ou quem não ouve a voz do pastor? Quem não segue o pastor? É o bode, não é a ovelha. O bode ele vem em cima do pastor, o bode ele é rebelde. A ovelha não. A ovelha discerne a voz do bom pastor e a segue. E um dia Jesus vai separar bodes de ovelhas. A diferença é que as ovelhas ouvem a voz do Senhor e seguem o Senhor em obediência. Os bodes são rebeldes.
Um membro de uma igreja disse certa vez para o seu pastor, chegando ali na igreja, naquele momento, aquele rapaz que se tornou membro daquela igreja, falou para o pastor: olha, eu estou entrando de membro nessa igreja, mas já vou avisando já. Eu não sigo muito pastor não. Aí o pastor disse para ele: é porque talvez você não seja ovelha, você seja bode. Bode é que não segue pastor. Jesus é o bom pastor. Suas ovelhas ouvem a sua voz. É tão bonito, meus irmãos, ver a imagem de um aprisco, de um curral com as ovelhas. E os pastores no Oriente, eles conhecem suas ovelhas pelo nome. E eles têm uns sons lá que eles emitem. E as ovelhas sabem a voz do seu pastor. E elas vão saindo uma a uma. No Oriente Médio, ou nesse contexto bíblico, no inverno existia um aprisco maior. Viram aquele aprisco menor que era usado no verão. Mas tinha um curral muito maior que os pastores, vários pastores, colocavam suas ovelhas e elas pareciam estar misturadas naquele curral. Só que era impressionante de manhã, porque cada pastor chamava suas ovelhas e uma a uma ia se desmisturando das outras, de outros pastores, e elas seguiam apenas o seu pastor, porque elas discernem a voz do seu pastor. Os outros pastores chamavam ovelhas de outros pastores, elas não respondem. Você tem seguido a voz de Jesus? Aquilo que Ele diz na palavra dEle? Então você de fato é a ovelha do Senhor. Que nesse ano você deixe Jesus conduzir sua vida. Guiar você nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, nas veredas da justiça, por amor ao nome dEle. E por último, para nós encerrarmos, ali ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse bom pastor que é a porta de entrada para a salvação das suas ovelhas, é aquele que se sacrifica por elas, é aquele que garante a salvação delas, é aquele que guia as suas ovelhas, vai à frente das suas ovelhas e as guia até a entrada do céu. O bom pastor se relaciona com suas ovelhas, às quais ele concede salvação. Versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus diz que Ele conhece as suas ovelhas, e o termo conhecer aí, no grego, a língua original usada na Bíblia, no Novo Testamento, é mais do que um conhecimento superficial, intelectual, mas é um conhecimento que demonstra relacionamento íntimo, é um conhecimento por viver aquilo. Então Ele conhece suas ovelhas no sentido de que Ele se relaciona conosco, Ele nos conhece, Ele nos chama pelo nome. Ele conhece a nossa natureza, Ele sabe das nossas necessidades, do que precisamos. Ele sabe dos nossos sofrimentos, das nossas dores. E Ele pode e cuida de nós. Meus irmãos, que nós possamos olhar para esse texto e possamos buscar o Senhor, o nosso bom pastor. O lobo está rodeando a sua vida, corra para perto do bom pastor, Ele te conhece. Tem uma ferida, corre para o bom pastor, Ele sara as suas feridas. Ele conhece você, Ele pode cuidar de você, você é dele. E o texto diz que as ovelhas também conhecem o Senhor, também procuram ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Que nesse ano que está começando só, nós estamos agora no primeiro domingo de fevereiro, que você possa tirar esse ano para se aproximar mais do bom pastor, conhecê-lo cada vez mais intimamente. Lembrando que a vida eterna, conforme João 17:3, é relacionamento com Deus.
A vida eterna não é só quando nós cremos em Jesus como Salvador e Ele perdoa os nossos pecados, estamos livres da condenação e do inferno e vamos para o céu. Não, vida eterna é relacionamento com Deus. Ele não só nos livrou da condenação do pecado, mas Ele nos livrou para uma relação com Ele. As ovelhas do Senhor conhecem a Ele, e é o conhecimento aí no sentido íntimo. Ouvir a voz dEle, discernir a voz dEle, conhecer a Ele, ter experiência com Ele, andar perto dEle. Que nesse ano nós possamos ler mais a Bíblia, possamos meditar mais na palavra, possamos orar mais, possamos estar mais perto do bom pastor. Vida eterna é relacionamento com Deus, é conhecer a Deus. Engana-se quem pensa que lá no céu, eu já falei isso aqui algumas vezes, nós vamos ficar só tocando arpinha, com umas asinhas atrás assim, e dando uns rasantes assim na nuvem. A gente vai fazer muito mais do que isso, o céu vai ser impressionante, nós não vamos parar e nós não vamos cansar. E talvez a principal coisa que nós vamos fazer lá é conhecer a Deus. O nosso Deus é tão imensurável, é tão grande, é tão inesgotável que nós vamos passar a eternidade conhecendo a Ele. E vamos passar a eternidade nos surpreendendo com a grandeza, o poder dEle. Mas isso tem que começar agora, aqui. E pode começar aqui. As ovelhas de Jesus conhecem a Ele. Você tem procurado conhecer a Deus, a Jesus e a fazer a vontade dEle? Que nesse ano você possa conhecer cada vez mais o Senhor. E eu tenho certeza que esse relacionamento íntimo vai conferir a nós amor, sentido, satisfação, completude e o cuidado do Senhor para a nossa vida. Irmãos, Jesus é o bom pastor. O bom pastor é a porta de entrada, Ele é a porta para a salvação das suas ovelhas. O bom pastor mostrou o seu amor para as suas ovelhas, se sacrificando, morrendo no lugar delas, para a salvação delas. O bom pastor guia as suas ovelhas como líder, guia até a eternidade, a plenitude do reino. E o bom pastor conhece suas ovelhas, se relaciona com elas, e elas se relacionam com Ele. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar na aplicação dessa mensagem, que nos traz tanta segurança de salvação, olhando para o pastoreio de Jesus Cristo, as suas ovelhas. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.